Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Keg. Quanto tempo sem gravar, né, João? Parece que a gente meio que desaprende. Um tempinho bom, mas eu já tava com saudade do povo, Verdade. do canal. Um beijo pros nossos fãs. E aí, Johnny, do que a gente vai falar hoje? Então, esse último sábado que passou foi o dia da prevenção ao suicídio, né? Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, dia 10/9, né, João? Exatamente. Estamos em setembro, um mês também dedicado a toda essa questão da prevenção ao suicídio, né? Então, hoje a gente vai abordar esse assunto, a gente vai falar de suicídio hoje. Aproveitar que ainda está no início do mês, né? Que tem tempo para a gente trabalhar bastante esse tema, mas também é sempre bom reforçar. Deve ter vídeos aqui tanto sobre suicídio como sobre Setembro Amarelo em que a gente reforça. A gente usa esses marcadores, né, como o dia 10 para falar do assunto, mas todo dia é dia para falar disso, né? E todo dia é dia para a gente trabalhar a nossa empatia, a nossa dificuldade com esses temas, né, João? Com certeza, com certeza. Sempre é dia de ser melhor ou de ajudar alguém, né? Isso. Estigmatizar cada vez menos. Com certeza. Bom, para começar o nosso assunto de hoje, eu vi no seu material, Kelly, que a gente tem em média uns 700 mil casos de suicídio ao ano, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso, João, que a gente tem documentado, mapeado, né? Isso é o que a gente consegue, assim, olha, isso aqui foi suicídio. A ideia, né, a OMS sempre levanta que provavelmente é mais que isso, né, uma vez que nem tudo a gente consegue entender como que foi exatamente a coisa. Isso é o que a gente tem de dado documentado, mas provavelmente deve passar de 700 mil ao ano no mundo. Então, e esses 700 mil é no mundo, que nem você acabou de falar. Mas tem um outro dado de que a cada 45 minutos é um suicídio de algum brasileiro. Isso, se a gente falar de mundo, João, antes desse vídeo acabar, várias pessoas morreram, né? Se a gente falar de mundo, são segundos entre uma morte e outra. Mas no Brasil é isso mesmo, a cada 45 minutos um brasileiro tira sua própria vida. E essa é uma média que é maior, por exemplo, é como o suicídio matasse mais do que, por exemplo, as guerras, o câncer, o HIV e também a questão do próprio homicídio, né? Se a gente falar de dados e fizer uma comparação, sim, é um caso de saúde pública. Hoje, depois da pandemia, é muito comum a gente ver o pessoal da minha área, o pessoal que trabalha na prevenção de suicídio, falando que a gente já tinha uma pandemia de suicídio antes, né? Porque esses dados não sofreram alteração com a pandemia. Então isso é bom, porque quer dizer que o número de suicídio não aumentou muito com a pandemia, né? Mas a gente já vinha trabalhando esse caos, né, mundialmente, mesmo antes da pandemia. Isso mesmo, João. Aproveitando essa questão que você já falou da pandemia, né? Segundo a OMS, os dados a respeito do suicídio se mantiveram os mesmos durante a pandemia, mas a gente teve um aumento na questão de depressão e de ansiedade, né? Então, assim, 25% nos casos, e no Brasil ainda tiveram 19 milhões de pessoas em questões de quadros ansiosos, né? Então, assim, eu tô falando isso por quê? Porque acho que você consegue explicar para o pessoal que existe uma relação, né, entre a questão do suicídio, os quadros ansiosos e a depressão. A longo prazo pode existir, né? Se a pandemia ela não agravou diretamente o sujeito a tirar a própria vida, ela agravando o quadro de ansiedade e de depressão e aumentando isso, a longo prazo, essas são umas das duas doenças que leva a pessoa pelo menos a tentativa, né, João, de suicídio. Então, quando a OMS ela faz esse levantamento, ela joga esse dado junto, é porque ela sabe que esses temas estão correlacionados, né? Não imediatamente. Então, por exemplo, a pessoa que desenvolveu uma depressão, um quadro ansioso na pandemia, não que imediatamente ela vá pensar em suicídio e não que todo mundo vá.
Mas a longo prazo pode ser que isso aconteça sim. Então a importância da gente falar e de trabalhar a prevenção, né? Esse tema, ele é um tema que é tido como tabu, como muitos temas que a gente fala aqui no canal. Inclusive tem outro vídeo de suicídio aqui no canal, pedi pro Júlio colocar o link aí para vocês, né? E trabalhar temas para que deixem de ser tabus, gente, seja ele qual for, é muito importante para que a gente consiga atuar, né? Então, na história do suicídio, e aí tem até uma historinha aí que eu estava comentando com o João e que eu não acho que não cabe aqui agora, foi se entendendo midiaticamente que toda vez que a gente conta que alguém cometeu suicídio, todo mundo vai cometer suicídio, então não pode falar disso. E não é verdade. 90% dos casos, né, a gente consegue atuar e evitar que a pessoa cometa suicídio. 90% é muita coisa. Se a gente pensar que a cada 45 minutos, só no Brasil, uma pessoa tira a própria vida, né? Então a gente precisa tirar o tabu e falar sim sobre isso, porque a gente consegue prevenir, né? O problema, muitas vezes, é como a gente fala. Então, chamar atenção aqui, aproveitar o vídeo para chamar a atenção de vocês, para dizer que é importante você se mostrar disponível se você perceber alguns sinais, porque a pessoa que está pensando nisso, ela dá sinais, né? Mas você se colocar ali para ouvi-la. A gente tem um problema aqui, que a gente também já falou em outros vídeos, que é a nossa necessidade de falar e de trazer solução para o que a pessoa está sentindo, né? Isso acontece com quem tem transtorno de ansiedade, isso acontece com quem tem depressão, com quem tem os outros transtornos e sofrimentos psíquicos, e também acontece com quem está com uma dor tamanha a ponto de pensar em tirar a própria vida, né? Então a gente vai muito com a questão de mas por quê? Mas você tem tudo, você tem saúde, você é tão bonita, né? Primeiro, é extremamente preconceituoso e desrespeitoso essas falas. Segundo, você nem ouviu a pessoa. Então se coloque sim à disposição de maneira empática, e o que eu quero dizer com isso sem tentar achar que você vai resolver o problema da pessoa, compreenda o que ela está dizendo, né? Se coloque na escuta e ofereça ajuda, os canais de ajuda, profissionais de saúde mental, né? Tem o 188, que é o CVV, que ajuda muita gente há muito tempo aqui no Brasil, e coloque a pessoa, busque ajuda, peça por ajuda, ajude a pessoa a pedir ajuda, né? E um jeito bacana é você ouvir sem muita intervenção, sem querer resolver, e mais tentando entender mesmo. Essa questão que você falou, né? A gente não está preocupado em ouvir, a gente quer falar. Existe também uma questão do desrespeito, né? A gente querer falar muito a respeito da vida do outro, que a gente nem conhece, nem sabe o que está acontecendo. Quem somos nós, né? Para querer dizer qualquer coisa pro outro sem conhecer a vida dele, sem saber como é que é a vida dele. Cada um entende de si, né? Às vezes a gente é apaixonado pela vida, né, João? Eu acho que o Café e Terapia é um dos canais de psicologia com muita paixão pela vida, eu diria, né, João? É comum que as pessoas que trabalham esses temas trabalhem mais focadamente nas patologias, nos problemas. Isso tá na história da psicologia, eu não tô reclamando, e eu só tô dizendo assim, tudo bem se a gente for apaixonado pela vida, mas é falta de respeito a gente não compreender que o outro não é, né? Principalmente quando a gente não sabe a fundo do porquê ele não é, da história de vida dele, né? E falando de suicídio, aproveitando que eu disse isso, para dizer que as causas são multifatoriais, né? As causas também passam por questões socioeconômicas, né? As causas que levam uma pessoa ao suicídio passa por experiências de vida, por traumas, por falas de pessoas, né? Por inaceitação desse social que nos inclui. Então a pessoa não pode ser como ela é, porque a gente é ótimo em dizer como as pessoas devem ser, e aí ela começa a entrar num problema ali interno com ela mesma, né? E que pode levar ela a pensar sobre isso também. Então a saúde mental e
o pensamento sobre tirar a própria vida também tem a ver com questões de saúde pública, né, com os direitos humanos, na verdade, talvez a negligência deles, né, com as comparações, com bullying. Então é multifatorial. É bom dizer que não é hereditário, não é uma questão genética, né? Eu falei anteriormente, né, que a pessoa dá sinais. É bom pontuar que cada pessoa que comete de fato o suicídio, no geral, a média é que ela tentou umas 20 vezes antes. Então, veja, existe um rastro sendo deixado, né? Talvez não um pedido de ajuda direto, mas existe um ciclo ali acontecendo até que de fato isso se consuma. Então, a gente tem esse tempo de trabalho e por isso é tão importante vídeos como esse, palestras, rodas de conversa, né? A mídia falando sobre o assunto, não romantizando esse assunto, né? Mas é importante a gente quebrar o tabu e falar, porque daí a gente tem tempo para que esses 90% aumente. Eu não vou trabalhar com 100%, eu entendo que algumas vezes isso vai acontecer, mas lembrar que nós da saúde mental, a gente sempre vai prezar pela vida, né? A gente sempre vai prezar por compreender o que está levando a pessoa àquilo, mas nunca no sentido de falar, então tudo bem você tirar a sua vida, né? Não é esse o nosso papel. Então a gente sempre vai endossar a importância aí de viver e de viver bem, de viver com qualidade, mas é atravessado, né, os motivos que levam a pessoa a isso por muitas coisas, inclusive econômicas, sociais, como eu falei anteriormente, é muito complexo, né? É difícil sentar aqui e falar foi isso. Até mesmo a própria depressão, embora tenha questões de parâmetro, né? Tem um funcionamento específico para esse cérebro. Mesmo essas pessoas, não é todo mundo que tem depressão que vai tentar o suicídio, né? E o fato da pessoa deprimir mais ou não já está ligado ao meio, né? Esse meio pode fomentar isso, como a gente sempre fala aqui, né? Não é porque a pessoa tem a predisposição genética que ela vai manifestar aquilo. Então, mesmo a depressão. E a depressão é uma das coisas que vai levar, assim, muitas vezes a pessoa a pensar em suicídio, mas a causa do suicídio não é hereditária. Então, eu acho a questão do suicídio é uma coisa muito importante que precisa ser falada, como você já disse, né? Vamos pegar como exemplo a questão do HIV, né? Que quando surgiu era um tabu também, e hoje em dia, o quanto que a gente já não avançou, sim, né? Em questão pra quem topa falar, né? Tem gente que também não... o pessoal não topa, mas tipo assim, hoje não existe mais gente morrendo por causa disso, né? O tratamento é extremamente eficaz, né? Acho que a gente fala pouco disso também. Então, e aí tipo, o suicídio ele não é igual ao HIV, porque HIV é um vírus, né? Mas assim, do sentido que é um adoecimento, quanto mais a gente falar, mais chance a gente tem de melhorar, né? Tipo, eu acho que na verdade a questão do suicídio é muito complexa porque está no código genético nosso querer viver, sobreviver. É o princípio do nosso cérebro, das nossas células. Então, para que alguém chegue ao ponto de contrariar a própria natureza, é um extremo, né? Sim, é o extremo da dor, né? Da falta de possibilidade de enxergar caminhos. E aí, como eu disse anteriormente, para os mais otimistas que vê caminhos com mais facilidade, talvez não faça sentido isso, mas assim, é uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que não consegue enxergar caminhos. Então, ela precisa de ajuda para continuar aqui, para que a gente trabalhe, né, a possibilidade de trazê-la de volta. Muito bem colocado, João. E eu acho também que uma das dificuldades maiores de se falar do assunto, né, é que a gente sempre vem muito carregado de julgamento. A gente vive uma vida inteira e durante a nossa vida a gente vai pegando esses julgamentos. Quando a gente entra em qualquer tipo de roda de conversa, a gente está carregando eles junto com a gente. E quando a gente está falando de
suicídio ou qualquer outro tipo de pauta no mesmo sentido, né? A gente não pode vir com julgamento, né? Com preconceito. Sim, as pessoas, é comum até os familiares, né? Não é só a sociedade, mas até dentro de casa as pessoas acharem que é chantagem, que é só uma ameaça, e a gente sabe que não é, que muitas vezes essa ameaça pode sim se concretizar, né? Que é para chamar atenção, e tudo isso é a gente julgando mesmo, né, João? Muito bem colocado. Para jovens e crianças, dizer também que esse é um fenômeno que está cada vez maior nessas faixas etárias. É claro que o idoso também aparece muito forte quando a gente levanta os números e os dados, né? A gente vê muito forte os idosos. Tem questão de gênero, como eu já falei aqui em outro vídeo, mas nesse momento, gente, isso tem muito a ver com a pandemia. A gente tem percebido que jovens e crianças, adolescentes e crianças estão desenvolvendo pânico e também quadros depressivos. E por que a gente acha que tem a ver com a pandemia? A gente consegue entender que está muito ligado à pandemia esse aumento nesse momento, né? Por conta da importância da socialização nessa faixa etária, né? A pandemia tirou isso dos jovens. De repente estava todo mundo dentro de casa, né? Impedidos de socializar. A internet já era forte na faixa etária deles, está muito mais forte. E é comum no consultório a procura, e acho que não só no meu, da dificuldade deles de voltar à socialização, o quanto que eles ficam ansiosos, é como se eles não soubessem mais fazer isso, né? Porque 2 anos, gente, é bastante tempo na parte ali do desenvolvimento de uma pessoa, né? 2 anos para quem está criança, passando para adolescência, da adolescência ali para a juventude, é muito tempo. E por que é perigoso questões de suicídio nessa faixa etária também, né? Embora os dados mostrem que aumentou a prevalência ali de depressão e de quadro de pânico. Mas por que a gente já tem que ficar com alerta para a possibilidade? Porque eles se machucam, eles se mutilam. Porque o jovem, o sistema de recompensa cerebral dele está pronto, né? Por isso que a gente é tão cruel às vezes com os pais, no sentido de que assim, os pais às vezes olham para a criança e acham que ela tem que saber, que ela está pronta, que ela tem que aguentar. Se for adolescente, não é mais criança, mas assim, não. O sistema de recompensa do cérebro deles está pronto. Então eles não têm facilidade de suportar agonias, tanto quanto o adulto. O adulto tem um pouco mais, porque o córtex pré-frontal do adulto está pronto, ele consegue melhor filtrar, né? E mesmo assim tem um monte de adulto aí passando por sofrimentos assim. Mas para o jovem é um pouco mais perigoso, porque ele não aguenta muito tempo de pressão, digamos assim, né? Porque o sistema de recompensa está pronto, então ele quer prazer o tempo inteiro, prazer o tempo inteiro. A vida não dá prazer o tempo inteiro. A pandemia trouxe um monte de momento incerto, né? Ela trouxe incerteza e não certezas, muito menos prazeres. Então, assim, vamos aproveitar essas datas e esses marcadores, como eu falei, para falar disso, para trazer orientação disso, mas mais uma vez eu vou dizer, todo dia a dia para cuidar disso, nós da saúde mental falamos e olhamos para isso o tempo todo aqui nos consultórios, né? Mas é importante que, como é um caso de saúde pública, que isso chegue até vocês em alguma medida. Não é problemático falar, problemático é fingir que não está acontecendo, né? E enquanto isso as pessoas estão morrendo e a gente podia de repente ajudar. Quer dizer alguma coisa, João? Eu queria dizer para a gente aprender a ouvir mais, né? E ficar um pouquinho mais quieto, porque quando a gente fica em silêncio, a gente consegue absorver um pouquinho mais do que o outro está falando e conseguir entender melhor ele. Tem razão, João. Muitas vezes as pessoas que não trabalham com isso não sabem mesmo o que falar para uma pessoa que dá sinais de que quer tirar a própria vida, né? E a gente se angustia por esse motivo aí que o João colocou, mas a gente tem que aprender a ouvir. Às vezes a escuta é tão acolhedora, né? E coloca uma aceitação tão grande que a pessoa consegue depois em seguida ouvir uma orientação de busca de ajuda, por exemplo. Fica aí a reflexão para vocês. Ouvir mais, falar menos, julgar
tem que trabalhar para que a gente faça isso menos ainda, tá bom? Eu sei que tem que trabalhar porque a gente faz, né? Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.